pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje, neste vídeo, eu quero falar com vocês sobre algo que eu aprendi e que eu levei um bom tempo para chegar nesse entendimento e eu fiquei bastante resistente para me permitir ver essas coisas, mas graças a Deus hoje eu consigo ver isso e eu venho aqui compartilhar com vocês. Eu peço que vocês tenham paciência, né? Escutem com carinho o que eu vou falar. É o que eu aprendi através das minhas experiências e é o que eu creio que aconteça. Por que que Deus permite que a gente se relacione com pessoas com transtorno de personalidade, pessoas narcisistas, pessoas abusivas, que entram ali no nosso caminho, na nossa vida e tentam nos sugar, tentam tirar aquilo que a gente tem de bom, né? Tiram proveito da gente, usam nossas qualidades, nosso amor, nossa empatia contra nós. E aí você pode parar e pensar, poxa, o que eu fiz para merecer isso? Eu já vi algumas pessoas aqui no canal falando, eu devo estar pagando algo que eu fiz de errado. Não, não é isso, né? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, então não existe castigo. Mas Deus, ele nos disciplina em amor. No caso dos narcisistas, eu vou falar aqui o que eu creio, tá? É minha opinião, é o que eu aprendi. A gente não pode colocar a responsabilidade em Deus das nossas escolhas, porque Deus nos dá permissão pra gente escolher. Mas a gente se atrai por pessoas, né? E nada é por acaso. Essas pessoas também se atraíram a nós por algum motivo. Nada é por acaso. E para começar esse vídeo, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero contar uma história para vocês que conta sobre o sábio e o rei. O rei morava num castelo e ele tinha esse sábio que vivia com ele. E esse sábio sempre dizia ao rei que não importa o que a vida traga, é sempre Deus fazendo algo para o seu bem. E o rei ficava incomodado quando ele falava isso, né? Mas ele sempre tinha razão. Um certo dia ele estava ali cortando lenha, o rei, e ele cortou um pedaço do dedo dele, ficou com muita raiva. E o sábio novamente veio e falou para ele, não fique com raiva, porque tudo que a vida te traz é sempre Deus trazendo algo de bom para você. E nesse dia o rei teve um ataque de raiva e pegou e mandou prender o sábio. Deixou ele preso durante 24 horas. Foi dormir, no dia seguinte ele foi para a cidade como ele sempre fazia. No caminho ele se deparou diante de vários homens que eram de uma tribo canibal e pegaram o rei. E o rei dizia, você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? E eles nem entendiam nada, sei que levaram ele para sacrificá-lo. Chegando lá, na hora deles começarem a preparar o rei para sacrifício, viram que ele estava faltando um pedaço do dedo dele. E aí chamaram os outros, né, da tribo e falaram, olha, não sei o que, o dedo dele está faltando. E chegaram à conclusão de que ele não prestava, não servia, porque ele não estava perfeito para o sacrifício. E mandaram ele embora e ele foi correndo ao castelo. Quando ele chegou no castelo, já sem aquela raiva que ele estava, né, no dia anterior, na mesma hora mandou soltar o sábio. E o sábio veio e ele olhou para o sábio e falou, novamente você tinha razão. Aí ele perguntou assim, mas me diz uma coisa, o que que Deus tinha de bom para você? O que que ele trouxe de bom para você passar 24 horas preso lá no escuro, sem comida, num lugar sujo, né, com cheiro ruim? E então o sábio tranquilamente responde ao rei, se eu não estivesse preso, eu estaria junto com você. E eu não tenho nenhum pedaço do meu corpo faltando. Entenderam? Então, assim, não existe algo que tenha acontecido na vida de uma pessoa que ama a Deus que não vá cooperar para o bem dessa pessoa. Agora, a responsabilidade, eu creio que não é de Deus. A gente atrai pessoas, pessoas são atraídas a nós, nós permitimos. E o que que acontece? Deus, ele só vem quando a gente chama. Ele é um Deus de respeito. Ele não entra que nem o inimigo faz, o inimigo entra sem pedir da licença. Deus não. Deus espera a gente chamar ele.
Aí a gente entra no relacionamento abusivo. Por quê? Porque nós temos nossas dores, temos os vazios que ainda não foram preenchidos por Deus. Eu falo por mim. Na época que eu me relacionei com essas pessoas, que não foram poucas, eu ia à igreja, eu sempre acreditei em Deus, mas não tinha esse relacionamento verdadeiro, íntimo com Deus. Era aquela coisa de ser uma pessoa boa, ter um bom coração, desejar o bem para o próximo, mas eu não colocava Deus em primeiro lugar na minha vida. Não, eu colocava essas pessoas. Por quê? Porque eu acreditava que essas pessoas eram pessoas que Deus colocou no meu caminho para me ajudar. Como Deus conhece o nosso coração e Ele é misericordioso, Ele tá ali, só esperando. E aí, o que acontece? Eu entrei no relacionamento abusivo, depois em outro, estava rodeada deles. Era uma festa. E conforme vai passando o tempo, eu fui enfraquecendo, só que eu não sabia de onde vinha, porque eu nem sabia, né, das minhas fraquezas, eu não sabia que eu estava buscando o alívio das dores que eu tinha dentro de mim, porque eu nem sabia que essas dores estavam ali. Mas inconscientemente, né, elas estavam lá. Só que eles, os narcisistas, né, eles sabiam tudo isso, porque eles leem, e é onde eles entram, nas brechas, aquilo que ainda não foi completo por Deus. Pela minha ingenuidade, inocência, falta do conhecimento, claro. Então eu creio que o que acontece? A gente sempre tem algo para aprender, né, com as pessoas que a gente se relaciona e elas também com a gente. Enquanto a gente não aprende aquilo que a gente precisa aprender, Deus não interfere. E mesmo a gente estando nesse relacionamento com essas pessoas, antes mesmo da gente saber, ter esse conhecimento, Deus já cuidou, já cuidava de nós, Ele protege a gente, sem a gente saber. Então vários deles Deus tirou do meu caminho, Ele deixou ir até certo ponto, então até onde eu tinha que aprender algo ali com aquela pessoa. Só que como eu não sabia que eu precisava me fortalecer, continuaram vindo outros, até chegar num limite e eu falar, Deus, eu não sei o que está acontecendo, socorro, eu preciso de ajuda. No momento que chega o desespero. Então, nesse momento é onde Deus entra e revela. Mas até então, eu não estava chamando e pedindo a ajuda de Deus, porque eu fui agindo conforme o que eu podia através da minha força. No momento que eu não aguentei mais, eu falei, eu não tenho mais forças, eu não sei mais o que fazer. Né? O desespero mesmo bateu ali a porta e pedi socorro para Deus e Ele veio no mesmo instante, revelou, me libertou. Então, assim, nada é por acaso, tudo tem um propósito de Deus maior. Eu não estou dizendo aqui que então foi bom ter um relacionamento, vários relacionamentos com pessoas abusivas. Não, não existe isso. Não é que foi bom. Falar que o abuso então fez algo bom na sua vida. Não, não foi o abusador, não foi o abuso. Abuso sempre vai ser abuso e o mal é mal e acabou. Não tem como tentar transformar isso em algo, então o narcisista foi bom pra mim. Não, quem foi bom e sempre será pra você é o seu pai, o seu criador, que te protege e te livra quando você pede ajuda. Só que infelizmente ou felizmente a gente só vai a ele, eu pelo menos só fui, quando eu não tinha mais forças e estava totalmente perdida e confusa. Também não posso deixar de citar aqui, que eu tenho certeza que vocês devem estar aí se perguntando, né? E quando é o caso de um pai ou uma mãe, né? Porque aí não é nossa escolha. Então aí, gente, é um propósito maior de Deus. É duro, é difícil de aceitar, mas quando a gente consegue focar no propósito maior de Deus, porque Ele tem um propósito maior para nossas vidas, para que esse propósito dele se cumpra em nossas vidas, a gente tinha que ter passado por tudo isso, para a gente ser quem a gente é hoje. Nesse caso, não depende de nós, não foi nossa escolha, e sim Deus que escolheu. No momento que a gente está ali passando pelas dores, pelas circunstâncias, a gente não consegue ver o que vai sair de bom nisso, né? Porque é só dor, é só sofrimento, a gente fica focado naquilo e não consegue ver o outro lado. Eu demorei muito tempo para conseguir chegar onde eu tô hoje. E eu ficava com raiva da minha terapeuta, da minha psicanalista, das todas que eu tive, né, atendimento. Eu ficava com raiva quando elas tentavam me falar algo nesse sentido. Por quê? Porque eu estava presa àquela dor. Eu estava já vivendo no vitimismo. Porque nós somos vítimas, sim, de um abusador, uma abusadora, porque eles estavam agindo de má fé. A gente não.
Então, o que eu aprendi, o que eu vejo, né, que foi que Deus transformou em bem depois de todo esse mal? Eu aprendi a colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Por que Ele faz isso? Porque Ele sabe que a gente não fazia isso antes, que eu não fazia isso antes e buscava Ele, colocava Ele em primeiro lugar, porque eu não tinha esse conhecimento. Essa dor nos fez buscar o autoconhecimento, buscar peraí, por que eu atraí tanto essas pessoas? O que é que está acontecendo, né? E outra coisa que eu quero falar pra vocês que é muito importante, que eu vejo muitas pessoas comentando aqui no canal também, nossa, nesse mundo não dá pra ser bom, porque se a gente é bom, a gente acaba sendo maltratado, abusado, feito de bobo, de boba, mas não é esse o caminho, gente. Você não vai mudar a sua essência e deixar de ser bom porque o mundo jaz o maligno. A tua essência não muda, o que Deus nos ensina é: seja prudente como as serpentes e sem malícia como as pombas. Esse é o segredo. Lógico que a gente fica, né, desconfiando de todo mundo, aquele trauma, você não consegue mais confiar nas pessoas como você confiava antes. E isso é bom. É bom porque agora você tem o discernimento, você sabe que existe o mal disfarçado de bem. Só que você não vai simplesmente se isolar do mundo e viver com medo. Você não tem o que temer. Muito pelo contrário, agora é que você tem que estar mais seguro, mais segura, porque você tem esse conhecimento, você sabe distinguir de que é um ou não com maior facilidade. E mesmo que viesse a aparecer um deles e te enganasse ali durante um período, não vão poder fazer nada, logo você vai perceber, não tem como, uma vez acordado, não tem como adormecer de novo. Veja o lado bom. Veja que Deus transforma tudo que é ruim em bom, até nisso. Ter prudência, cautela, saber ali, ser esperto como uma serpente, para você saber com quem você está lidando e não ser prejudicado, não ser mais uma presa para eles. E não mudar a tua essência, não ter malícia e maldade. Essa combinação que traz a sabedoria de Deus pra gente e nos protege. Então você percebe, identifica e você se afasta. Faz o que é o melhor para você. Deus nos liberta, nos dá dupla honra, nos faz ser ainda melhores do que antes e ainda usa isso tudo a nosso favor. Veja bem, depois de todos esses relacionamentos que eu passei, o que eu tive, o que eu aprendi, quais os benefícios extraídos disso? Como eu falei, eu me olhei, eu me conheci, eu descobri o que tinha em mim que precisava ser fortalecido, né? Trabalhei isso em mim. Hoje eu sou uma pessoa forte. Antes eu era uma pessoa fraca. Eu nem sabia quem eu era. Eu não acreditava em mim. Eu nem sabia o que eu gostava e deixava de gostar. Eu não me valorizava. Não porque eu queria. Eu nem tinha consciência disso. Mas através dessa dor eu pude olhar para mim. Eu pude buscar. Porque nós não desistimos. Quando tem algo incomodando a gente vai à luta e quer buscar a solução. O mais importante é que eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Que antes, como eu falei, eu deixava aí pelo que eles ofereciam. Eu não teria o canal aqui, podendo passar essas informações, ajudando outras pessoas que Deus está acordando, despertando. Eu não faria parte da conscientização do abuso narcisista. Então, veja só quantas coisas eu perderia se eu não tivesse passado por essas dores, por esses relacionamentos. É tudo um aprendizado, nada é por acaso. E como diz o sábio ao rei, não importa, seja lá o que a vida te trouxer. É sempre Deus trazendo algo bom para você. Pode não parecer bom ali no momento, como foi a situação dele. Cortou o dedo, perdeu um pedaço do dedo, mas aquilo salvou a vida dele. E se não fosse ele, com a raiva que ele teve, jogar o sábio na prisão, era o sábio que teria perdido a vida ali naquela situação. A gente tem que agradecer até as coisas ruins que aconteceram na nossa vida e tirar o que a gente pode tirar de melhor dali e agradecer a Deus pelo livramento, por todo o cuidado que teve, pela misericórdia e por ter nos tornado ainda pessoas melhores do que éramos antes. Deus cuida de seus filhos amados. E eu deixo aqui essa reflexão para vocês e se você puder, deixa aqui nos comentários
pelo menos uma coisa que você conseguiu tirar de bom nesse relacionamento abusivo. Uma coisa que Deus transformou do mal que tentaram fazer em você, que a maldição que tentaram causar na sua vida, que Deus transformou em bênção. Como esses exemplos que eu dei aqui. Você consegue ver isso hoje? Que você é uma pessoa mais forte? Que hoje você tem essa prudência, que você consegue identificar melhor e se proteger? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece. E mais a gente consegue identificar, conhecer o outro também. Então, uma hora, esse medo, essa preocupação de ser enganado novamente, ela passa. Porque você vai estar tão fortalecido, tão fortalecida, que você não vai mais nem se preocupar com isso. Porque quando você está completo em Deus, eles nem chegam perto. Uma vez que você descobre que você é luz e que a luz de Deus habita dentro de você, a escuridão não consegue mais chegar perto de nós. Antes a gente não sabia, né? Por isso aconteceu. Mas se não tivesse acontecido, a gente não saberia. Deus já sabia que a gente venceria essa batalha, todas elas. Mas Ele deixou, né, isso acontecer, porque Ele queria que a gente também soubesse que a gente era capaz de vencer essa batalha. Foi nesse momento de desespero, de perder o chão, que a gente teve que aprender a voar. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos no coração. Até lá. Tchau, tchau.